Esse é o Pizza Inteligente. E no episódio de 1 hora de hoje vou mostrar as lutas de animais mais incríveis e espetaculares que foram filmadas, resgates das garras de predadores no último momento, ataques de primatas malucos, confrontos entre os inimigos mais durões da África, batalhas dos maiores herbívoros, assim como grandes moluscos. Tudo isso está esperando por você em nossa compilação. Vamos descobrir qual criatura é o verdadeiro rei e ameaça do mundo animal. Vamos nessa! Onça atacando crocodilo. Essa bela onça se transforma em um verdadeiro monstro aquático quando decide atacar um crocodilo nadando pacificamente no rio. Ela pula no rio e agarra sua presa. O grande felino fez isso tão bem que o crocodilo não pôde fazer nada para se defender. E essa onça decidiu atacar um oponente mais sério. Escolheu um jacaré como oponente. Mas o jacaré não era tão fácil. Embora esse réptil em particular fosse pequeno, ele conseguiu fazer um truque muito legal. Assim que a onça tentou atacar o jacaré, ele reagiu instantaneamente. Agarrou o grande felino com suas poderosas mandíbulas e o jogou no lago como um brinquedo. O predador manchado fugiu aterrorizado de um oponente tão formidável. Como você viu, a luta entre a onça e o jacaré aconteceu perto da água. Os animais em geral costumam resolver seu relacionamento perto de lugares assim. E para os predadores aquáticos, um charco é o lugar perfeito para emboscá-los. Veja você mesmo. O antílope em Babala foi saciar sua sede. A água parecia calma, mas um crocodilo furioso já estava escondido nela. O réptil saltou, mas o antílope habilmente se esquivou no último momento. Embora se esquivou seja um eufemismo, ele literalmente voou de dentro da água como uma bala. Talvez o crocodilo tenha tido azar. Talvez ele precisasse de outra tentativa. Dessa vez ele foi visitado por um javali. E esse javali africano está matando sua sede silenciosamente quando de repente é atacado por um réptil. Apesar de seu grande peso, o javali saltou e removeu seus membros sob os dentes do crocodilo e depois fugiu. Parece que esse foi o mesmo crocodilo que estragou a caça ao antílope. Aparentemente deveria receber o título de caçador mais azarado da África. Mas em geral, os crocodilos são caçadores muito difíceis. Se eles pegarem suas presas, será muito difícil para a presa escapar. Vamos ver como esse antílope faz isso. Os turistas viram um crocodilo arrastando um jovem antílope para debaixo d'água e ligaram a câmera. Aparentemente, o aperto estava firme. O antílope tentou se libertar, mas falhou. A luta entre os animais durou cerca de 2 minutos. O animal de casco fendido lutou desesperadamente pela vida e finalmente se libertou das mandíbulas do crocodilo no último instante. Ele pôde ir lamber suas feridas e comemorar a vitória. Mas todos os planos do antílope foram frustrados pelo leopardo, que rapidamente neutralizou o pobre coitado. Moedor de carne. Apenas um crocodilo já é uma coisa muito perigosa. Mas e todo um grupo desses répteis? E é exatamente o que vemos aqui. Esses macacos entraram em um moedor de carne de verdade, entrando na lagoa com os monstros dentuços. E podemos ver que alguns dos macacos pulam na lagoa de propósito para encontrar a morte. Mas eles não se importam. É como se eles estivessem provocando os répteis. E eles sempre conseguem se afastar deles no último momento. Leopardo e antílope. Há um impala pastando debaixo de uma árvore. À primeira vista não há nada de incomum. Mas há uma coisa. Há um leopardo escondido na árvore. Você não pode vê-lo ainda por causa dos galhos exuberantes. E agora vemos o salto do gato. O impala praticamente não teve chance. E agora está à mercê do predador. A tragédia da situação é agravada pelos babuínos, que começam a pular como se quisessem interferir. Aqui é uma situação semelhante. Que salto gracioso do leopardo. A presa já está em seus dentes. E aqui vem o ataque maluco aos impalas logo no chão. O predador chegou o mais perto possível dos animais inofensivos. Correu e executou seu plano. Os leopardos, é claro, são predadores durões, mas ainda estão longe dos leões. Pelo menos é o que muitos pensam. Acredita-se que os leões são caçadores perfeitos. Eles são chamados de reis da selva por um motivo. No entanto, mesmo esses caçadores têm seus dias ruins. Essa filmagem mostra uma leoa caçando um antílope. A criatura de casco fendido conseguiu escapar do predador, mas mais 2 grandes felinos a encontraram no caminho. O antílope surgiu com nada melhor do que pular sobre os predadores. E conseguiu. Ele fez isso muito bem, assim como nos filmes de Hollywood. E então o antílope pulou na água. As leoas que haviam aumentado em número não gostavam de entrar na água, então deram a volta. Foi tempo suficiente para o antílope escapar. E aí vem o macho. O rei da selva sabe que é o dono do território,
Por isso atravessa o rio com orgulho e calma. Embora o leão seja de fato o rei da selva, a água não é o seu elemento. Crocodilos perigosos reinam lá, e eles estão ansiosos para pegar qualquer um. Mas o leão não é tão simples assim. Assim que o crocodilo tenta atacá-lo e mordê-lo, o grande felino reage e evita o golpe. O crocodilo afugenta o leão, mas não consegue o almoço. Estrangulando. E aqui está a savana, o verdadeiro elemento do leão. Aqui os leões caçam muitos animais, incluindo as zebras, uma de suas iguarias favoritas. A rainha da selva ataca a zebra, derruba e começa a estrangular. Como regra, os leões matam suas presas precisamente por estrangulamento, e não por um golpe de pata ou uma mordida mortal. Parece que a zebra está prestes a morrer, mas no último momento ela encontra força e quebra o abraço. Em um momento, está completamente livre e escapa do predador, chutando-o algumas vezes no rosto com seus cascos poderosos. Hienas e antílopes. Muita gente pensa nas hienas como necrófagas, mas na verdade elas são capazes de se alimentar sozinhas. Quando o sol se põe, elas saem para caçar. Dessa vez não é um bom momento para essa manada de gnus. Enquanto eles estão mexendo na grama, um clã de hienas já os cerca. Então as hienas escolhem os animais mais fracos e tentam não perdê-los de vista. E quando todos os preparativos são feitos, um clã de hienas irrompe no rebanho de mamíferos de casco fendido, causando comoção, sem esquecer de cortar as rotas de fuga. Quando o rebanho atinge a condição certa de caos, as hienas separam os mais fracos, os cercam e os atacam. Com isso, ninguém deve se distrair por nada. O clã é grande e todo mundo quer comer, então pode ficar com fome. Até agora toda a ação está ocorrendo em climas quentes. E as batalhas de inverno? Não podemos esquecer do urso polar. Afinal, é um dos maiores e mais perigosos predadores, não apenas do Ártico, mas também de todo o planeta. Esses ursos caçam muitos animais, incluindo focas. Essa é apenas uma presa. O predador há muito procura uma foca solitária, descansando em um bloco de gelo. No clímax, o urso ataca o animal e parece que a foca acabou. Mas com maestria, ela desliza do bloco de gelo e mergulha na água fria. O urso mergulha atrás dela e alguns segundos depois volta. Como você pode ver, a foca conseguiu nadar para bem longe. Ninja! Vamos voltar aos climas quentes para ver os ninjas. Não iremos ao Japão, porque também existem verdadeiros mestres ninjas entre os animais de Nova Jersey, dos Estados Unidos. Um falcão avistou um esquilo em uma árvore e decidiu atacá-lo. Mas o esquilo era incrivelmente ágil. Ele não apenas evitou o ataque, mas o fez da maneira mais eficaz possível. Era como se estivesse se exibindo de propósito para a câmera. Resgates de última hora são impressionantes, mas às vezes a presa não apenas ilude o predador, mas também revida. Vamos pegar, por exemplo, os elefantes. Esses gigantes aparentemente pacíficos são capazes de afugentar o rei da selva ou até mesmo todo um bando. Confrontos de elefantes com leões, crocodilos e hipopótamos estão mais adiante nesse episódio. Os elefantes africanos são considerados os principais gigantes da África e, ao mesmo tempo, alguns dos animais mais calmos e até gentis daquele continente. Mas esse é realmente o caso? É verdade que o elefante é um animal calmo e não agressivo? Como, por exemplo, ele se comporta quando encontra a rainha da selva? Veja você mesmo. Nessa filmagem feita por turistas no Zimbábue, vemos uma jovem leoa e seus filhotes descansando entre arbustos. A mãe acompanha os filhotes, e carros com turistas os seguem cautelosamente. Logo, a leoa, deixando seus filhotes para trás, desaparece nos arbustos. E alguns momentos depois, as pessoas ouvem o guincho de uma jovem elefanta. Eles descobriram que a predadora havia arranhado o focinho da elefanta. Parece que a leoa é uma caçadora nata, que deveria ser capaz de derrubar até mesmo um gigante como um elefante. Mas ainda assim, as forças são desiguais. É melhor que os leões nunca mexam com elefantes sozinhos, porque é simplesmente inútil. No final, a leoa só machucou um pouco a elefanta, mas não causou muito dano. Ela não conseguiu comida para seus filhotes e os levou para mais longe. Para um lugar onde ela poderia ter mais sorte. Ok, uma leoa não fará nada com um elefante, mas e quanto a vários leões ao mesmo tempo? Ou melhor, um bando inteiro? Um bando de leões certamente mataria um elefante, não? Vamos dar uma olhada. Felizmente, temos algumas filmagens feitas há alguns anos na Zâmbia. O cinegrafista conseguiu filmar 14 leoas famintas perseguindo um jovem elefante que havia se afastado do rebanho, cercando e atacando.
As forças não são iguais. As leoas literalmente zombam dele e até pulam sobre ele. Mas enquanto ele fica de pé, ele não corre perigo. Esses animais têm a pele muito dura, que chega a 4 centímetros de espessura. Embora seja sensível a vários danos, os grandes felinos são incapazes de penetrar nessa armadura, apenas com suas garras e dentes. Ainda assim, a vantagem numérica tem seu efeito sobre o gigante. O elefante está gradualmente perdendo força, então toma uma grande decisão. Corre para a água diretamente com uma das leoas nas costas e a joga fora. Quando as leoas começam a persegui-lo na água, ele se vira e começa a persegui-las. Vitória para o elefante. Ele percebeu que seria muito mais fácil vencê-los lá, porque os leões não gostam muito de água. E mais uma vez provou que é melhor para os grandes felinos não mexer com elefantes. Crocodilo. E quanto a outro predador perigoso da África, o crocodilo. Será que ele poderia dar uma lição aos elefantes? Na verdade, ele fez isso, pelo menos em parte. Nas filmagens feitas no sul do Malawi em 2017, vemos o drama em um poço d'água onde uma manada de elefantes veio beber. Um réptil perigoso estava à espreita na água. Esperando por seu momento, o crocodilo agarrou o elefante pela tromba. A situação era perigosa. Os adultos trombetearam e começaram a recuar, mas o incidente não se transformou em tragédia. Um dos elefantes ajudou o bebê elefante a libertar sua tromba e afugentou o predador. Mas nem sempre é assim. E nem quero dizer que os crocodilos às vezes prevalecem sobre elefantes. Às vezes, os répteis nem têm tempo de atacar porque os elefantes os eliminam antes do tempo. Nessa filmagem feita na Zâmbia, os turistas testemunharam uma cena épica. Uma elefanta trouxe um bebê elefante para um bebedouro e decidiu pré-limpar a área. O crocodilo estava a uma certa distância da dupla. Não havia risco para o bebê, mas a mamãe decidiu não esperar por ações potencialmente perigosas do réptil. Aproximou-se do próprio crocodilo e começou a afastá-lo. Ela não tinha presas, mas isso não a impediu de usar suas fortes mandíbulas e tromba. Sua agressividade cresceu diante dos olhos do crocodilo, então ela começou a pisotear violentamente o inimigo. O elefante pegou sua presa e a jogou para trás, esmagando o crocodilo com suas patas poderosas. Uma elefanta adulta pode pesar entre 2,7 e 3,6 toneladas. Então o crocodilo não teve chance de sobreviver. Eu sinto muito por isso, porque ele não fez nada. Em geral, um bebedouro é um local sagrado para elefantes. Eles mais do que ninguém não toleram estranhos durante o banho ou quando bebem água. E aqui está outra prova disso. 2 rinocerontes, uma mãe e um bebê chegaram ao poço. Em seguida, 2 elefantes se reuniram para matar a sede, e um deles decidiu não dividir território com outros animais. A rinoceronte fêmea percebeu o perigo a tempo e ficou entre o elefante e seu filhote. Você pode ver que ela queria lutar contra o elefante até o fim, mas essa decisão acabou sendo precipitada. O robusto elefante a empurrou com força. O bebê entrou no caminho e rolou com um guincho. This is National Geographic. Oh my God, baby. Levantando-se, o jovem rinoceronte fugiu, e sua mãe por algum tempo ainda tentou se defender. No entanto, rapidamente percebeu que não deveria mexer com o elefante. Então também deixou a cena da batalha. O elefante perseguiu a dupla por algum tempo, mas logo desistiu. Na verdade, os elefantes não gostam de rinocerontes em geral. Mesmo quando não estão em um bebedouro, pode haver conflito. Nessa filmagem, vemos um confronto entre um elefante e um rinoceronte. Desde os primeiros segundos do conflito, o elefante começou a mostrar que era seu território. O gigante estava empurrando o rinoceronte, como se o empurrasse para fora do território. E isso não ajudou muito. O rinoceronte teimoso preferiu demonstrar seu poder, mas não conseguiu. O elefante pegou um grande tronco do chão e o jogou com força. Essa manobra fez com que o rinoceronte mudasse de ideia, e a criatura com chifres recuou às pressas. Hipopótamos. Os elefantes também não gostam muito de hipopótamos. E eles estão sempre prontos para ensinar-lhes uma lição. Nessa filmagem, por exemplo, feita por turistas na África do Sul, vemos um conflito entre um elefante e hipopótamos. Segundo o cinegrafista, o elefante ficou sozinho por um longo tempo, mas depois apareceu um trio de hipopótamos. Os animais se entreolharam a princípio. Então o elefante avançou e quebrou uma árvore. Os hipopótamos assustados pularam na água e nadaram rapidamente para longe. Segundo o cinegrafista, os hipopótamos eram jovens e estavam aprendendo a interagir com elefantes. E o elefante só queria atravessar o rio, mas estava a fim de briga também. Já essa filmagem foi feita no Zimbábue. O hipopótamo estava a caminho de um lago cercado por elefantes. Suas ações não agradaram a um dos machos. Primeiro, o elefante se virou, apontou sua tromba para o hipopótamo e borrifou nele, ao mesmo tempo que fazia muito barulho. Sem esperar por uma reação, ele ficou com raiva, soltou um grande guincho e deu um tapa nas costas do hipopótamo com a tromba para afastá-lo da água. Só então o hipopótamo correu.
Pull it in, Winifred. E aqui o próprio elefante já havia visitado o território do hipopótamo. O gigante decidiu atravessar um banhado onde várias dezenas de hipopótamos descansavam. A maioria dos gigantes sabia que era melhor não mexer com o elefante, então deixaram ele passar. Mas um deles estava de mau humor. O hipopótamo tentou morder o rabo do elefante e o perseguiu quase até a margem. Felizmente o elefante estava de bom humor naquele dia. Não o pisoteou, mas apenas o chutou levemente com sua pata. Isso rapidamente esfriou o ardor do hipopótamo e deixou o elefante sozinho. Tigre! Poucos predadores podem avaliar a situação, porque são movidos por instintos. Como já se sabe, os tigres estão entre os predadores mais inteligentes, como prova a filmagem a seguir. Dessa vez a filmagem foi feita na Índia. Vemos um tigre deitado no caminho de um elefante. O predador ainda não o viu, por isso está calmo. Mas quando o elefante se aproxima, o tigre se vira para ele e instantaneamente pula. Depois corre para os arbustos. E ele fez a coisa certa. Não valia a pena entrar em um conflito sem sentido. Melhor deixar o gigante passar. E ele já sabia certamente. Os animais não deveriam mexer com caras tão grandes como elefantes. Os elefantes não são os únicos herbívoros capazes de colocar os predadores para fugir. Rinocerontes, hipopótamos, búfalos ou girafas também não são presas fáceis. Falando nessas últimas, você sabia que as girafas usam seus longos pescoços para treinar com seus congêneres? Elas ainda usam os serviços de árbitros. Vamos ver do que mais esses animais são capazes. Girafa versus girafa. No Parque Nacional do Zambeze, perto das Cataratas Vitórias, no Zimbábue, a bióloga Angela Ferguson conseguiu capturar 2 girafas se preparando para uma briga, mas não terminou porque algo deu errado. No vídeo, as girafas circulam umas sobre as outras até que uma delas começa a dar uma cabeçada no oponente tentando derrubá-lo. Como resultado, ele exagera um pouco e pega a pata traseira de seu oponente com a cabeça, endireitando-se e levantando-a no ar. Seu oponente, enquanto isso, andava despreocupadamente em um pequeno círculo com 3 membros. A bióloga que filmou as girafas disse que elas não iam ter uma luta em grande escala. Uma delas é muito mais jovem que a outra e se comporta de maneira bastante modesta, claramente tentando evitar confrontos. Embora esse confronto nunca tenha se tornado uma luta, as girafas realmente lutam contra seus rivais de uma maneira muito perigosa, usando sua parte do corpo mais impressionante, o pescoço. As girafas lutam para conquistar a simpatia das fêmeas ou simplesmente para provar seu domínio em um território. Durante essa luta, elas podem usar seus chifres pequenos, mas duros, e cascos afiados, que com a precisão adequada podem ser extremamente perigosos. O principal objetivo da luta é derrubar um oponente. Outro caso semelhante foi pego na câmera na África do Sul. 2 girafas travam uma luta feroz na frente dos visitantes de um refúgio de vida selvagem local. De acordo com Wayne Howard, que liderava a tour, as girafas brigaram por uma fêmea que estava por perto. A luta foi curta, mas igual, até que um dos machos usou um truque. O vencedor do confronto enganchou a pata traseira em seu rival com o pescoço e o derrubou no chão. Luta justa. Uma equipe de biólogos da Universidade de Manchester estudou girafas do norte no Mogalakwena River Lodge, na África do Sul, entre novembro de 2016 e maio de 2017. O novo estudo descobriu que as girafas escolhem oponentes aproximadamente do mesmo tamanho que eles, o que foi interpretado como um exemplo nobre de jogo limpo. No entanto, pode ser mais prosaico do que isso. Vendo a clara superioridade de seu oponente, as girafas não os envolvem. Os pesquisadores descobriram que o sparring, permitindo que os rivais avaliassem o equilíbrio de poder, era mais frequentemente observado em machos jovens, assim como entre machos que eram mais ou menos comparáveis em tamanho. Ao mesmo tempo, lutas entre machos de tamanho semelhante eram caracterizadas por alta intensidade e curta duração. Em outras palavras, eram escaramuças bastante cruéis, mas curtas. Esses resultados apoiam a suposição de que o sparring serve principalmente para testar a competitividade dos machos adultos sem se transformar em lutas completas, observaram os autores do estudo. A equipe também notou um efeito de briga de bar, como uma briga provocando brigas de outras girafas próximas. Surpreendentemente, as lutas tinham árbitros, machos mais velhos que às vezes interrompiam confrontos entre os mais jovens. Os pesquisadores também descobriram que o sparring mostrou um pico sazonal, que coincidiu com o início da estação chuvosa. Essa compreensão do comportamento das girafas permite que zoológicos e guardas de caça em santuários cuidem melhor dos animais. Aliás, não faz muito tempo descobriu-se que as girafas não são uma espécie, mas 4. Isso foi demonstrado pelo estudo do genoma. Externamente, não é tão fácil distinguir girafas de espécies diferentes, mas as espécies se separam no ramo genético há muito tempo, de 230 a 370 mil anos atrás.
Na natureza elas não se misturam, mas em zoológicos a diferença entre as espécies não impede as girafas de jogar jogos de amor e dar à luz a filhotes híbridos. Também em 2017, um aldeão do condado de Garissa, no Quênia, viu 2 girafas brancas. A espécie foi identificada como a girafa reticulada ameaçada de extinção. Os 2 animais representavam uma família, uma mãe e seu bebê. Com a ajuda da câmera foi possível não apenas capturar a beleza das girafas brancas, mas também obter a primeira imagem de 2 animais com leucemia. É um distúrbio genético que impede a formação normal de pigmento dentro das células epiteliais. Difere do albinismo, porque o pigmento escuro ainda pode ser produzido dentro dos tecidos. Então a mãe e o filhote tinham olhos escuros e uma leve descoloração em alguns lugares do corpo. Leões versus girafas. As girafas quase não têm inimigos naturais. No entanto, o leão é um dos poucos que se atreve a atacar esses gigantes. No mundo da vida selvagem, os predadores não escolhem necessariamente uma presa de seu próprio tamanho ou menor. A presa pode exceder seu tamanho, mas então as técnicas, táticas e estratégias de caça entram em ação. Os visitantes do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, tiveram a sorte de ver uma luta tão espetacular entre um bando de leões e uma única girafa. De acordo com o guia François Pienat, no início da manhã ele acompanhou um grupo de turistas em um passeio turístico pelo parque e viu 5 leoas perseguindo uma girafa. A perseguição durou cerca de 20 minutos. Então, 2 das leoas agarraram as patas traseiras da girafa e uma terceira pulou em suas costas. Essa é uma tática de ataque comum para os leões. A terceira leoa, nesses casos, deve mastigar o pescoço da vítima. No entanto, quando esse pescoço tem quase 2 metros de comprimento, não é fácil de alcançá-lo. A girafa continuou seu caminho despreocupadamente, com sua nova carga a mais. E mais 2 leões a perseguindo. Depois de 5 horas, a paciência dos predadores acabou e eles recuaram. A propósito, foi um empreendimento arriscado para os próprios grandes felinos, porque uma girafa pode quebrar a espinha dorsal de um leão apenas com um coice. Novamente, esse é o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, onde um grupo de pelo menos 8 leoas cerca uma girafa. Predadores famintos, cercando a vítima um a um, correram tentando morder, mas apesar da superioridade numérica, as leoas não conseguiram derrubar a fera alta. A girafa, por sua vez, lutou contra as caçadoras com as patas. Qualquer um que se aproximasse era imediatamente chutado com o casco. Muito provavelmente as leoas queriam desgastá-la. Estaria cansada ao anoitecer, e a essa altura os machos do bando estariam prontos para ajudar. No escuro, a visão felina é particularmente aguçada, e a girafa não teria chance. No entanto, como no caso anterior, tudo terminou muito antes, pois as leoas simplesmente recuaram. A girafa é o animal terrestre mais alto do planeta. Já ao nascer, o bebê tem 1,80 m de altura e pesa 50 quilos. A girafa fêmea dá à luz em pé e o recém-nascido cai no chão de uma altura de 2 metros. Isso não afeta sua saúde de forma alguma. Pelo contrário, a queda desencadeia o processo de respiração. Em 1 hora, o bebê pode ficar de pé com firmeza e em poucas horas pode correr. Foi nesse momento que uma família de girafas foi flagrada por um grupo de turistas explorando a reserva nacional Masai Mara. A girafa bebê, mal dominando seus primeiros passos, correu imediatamente para explorar o território, sem perceber que hienas e uma leoa a observavam de perto. No entanto, as hienas rapidamente perderam o interesse pela presa, não querendo enfrentar a rainha da selva, e a leoa continuou esperando sua chance e perseguiu o bebê por 6 quilômetros. A mãe acompanhou o bebê girafa, empurrando-o com as patas para longe da leoa, mas fez um truque baixo. Em algum momento, o bebê caiu em um barranco. Isso deu uma vantagem ao predador. Ele atacou o bebê indefeso e o arrastou para a água. As pessoas assistiam aos acontecimentos com a respiração suspensa, não tendo direito de interferir no curso natural dos acontecimentos. Todo mundo achou que o filhote estava morto, mas a girafa finalmente conseguiu descer na ravina e afugentou a leoa novamente. Girafa versus crocodilo. Estamos de volta ao Parque Nacional Kruger. Os turistas testemunharam uma cena comovente. Uma girafa escapou das mandíbulas de um crocodilo, mas se tornou presa fácil para um bando de leões. O guia turístico Mário Paul, que percebeu o comportamento estranho da girafa, filmou a cena. Originalmente, o guia e seu grupo procuravam leopardos, mas foram os primeiros a ver a girafa perto do rio. A princípio, eles pensaram que o animal poderia ter tropeçado, mas logo avistaram um crocodilo de 5 metros de comprimento agarrado à pata da girafa. Eles olharam mais de perto e perceberam que o animal estava em uma situação complicada. A girafa tentou se levantar, mas continuou caindo.
No final, o crocodilo soltou o animal, mas a girafa não conseguiu se mexer por causa da lesão na pata. Um grupo de leões que estava observando imediatamente atacou a girafa. Você acha que um crocodilo poderia arrastar uma girafa adulta para debaixo d'água? Compartilhe sua opinião nos comentários e prepare-se também para mergulhar, porque o próximo protagonista desse episódio é o polvo. Esses cefalópodes são conhecidos por sua incrível inteligência e capacidade de sair das situações mais confusas. Mas isso os ajudará na luta contra pássaros, tubarões, moreias e outras criaturas marinhas? Vamos descobrir. Polvo versus pássaro. Um turista fez um vídeo assustador de um polvo caçando uma gaivota. A filmagem mostra como o molusco faminto subiu à superfície do mar, onde o pássaro estava nadando. Saltou, envolveu seus tentáculos ao redor da vítima e a puxou para o fundo. A batalha entre eles durou quase 5 minutos e foi acompanhada por tentativas frustradas da gaivota de voar acima d'água. A julgar pelo vídeo, o que aconteceu também surpreendeu o segundo pássaro, que por acaso estava por perto e até nadou mais perto para dar uma boa olhada no duelo. Polvo e caranguejo. O vídeo foi feito por mergulhadores americanos nas águas costeiras de Monterey, Califórnia. Um par de mergulhadores testemunhou uma competição incomum de arte marcial. Em uma luta contra até mesmo um pequeno polvo, um caranguejo não tem chance. A única coisa que ele pode fazer é fugir dos tentáculos predatórios. E de fato, o caranguejo o fez com destreza invejável. A luta já tinha durado bastante, quando uma foca veio socorrer o caranguejo e comeu o polvo para riso dos cinegrafistas. O autor do vídeo disse mais tarde que muitas vezes é acompanhado pela foca em viagens subaquáticas, que ele e seu parceiro a apelidaram de bigodes, e ela aprendeu a usar a luz das lanternas dos mergulhadores para caçar peixes. Dessa vez, ela também nadou com eles e depois desapareceu em algum lugar. Mais tarde, os mergulhadores avistaram uma batalha no fundo e estavam filmando até que o bigode voltou e interveio na batalha. Polvo versus moreia. O mergulhador Chris Crace testemunhou uma luta feroz entre uma moreia e um polvo perto de Bear Island, na Austrália, em Nova Gales do Sul. Um dia, Chris estava mergulhando em um recife rochoso com seu filho e esposa, como se nada tivesse acontecido, e viu muitos polvos no fundo do oceano. Um dos moluscos maiores avistou os humanos e tentou se esconder atrás de uma pedra. Mas uma moreia, um predador mortal, estava esperando por ele na esquina. Ele abriu suas mandíbulas e investiu contra o polvo na tentativa de mordê-lo. A gravação que Crace fez mostra como o molusco tentou se defender, emitindo tinta no peixe predador. No entanto, a tática não funcionou. A moreia agarrou o cefalópode com os dentes. Ao contrário de alguns insetos ou lagartos, os polvos não podem soltar suas próprias partes do corpo à vontade em caso de perigo. No entanto, eles não têm medo de perder um membro como resultado de uma lesão. Foi o que aconteceu na frente do mergulhador. O polvo permitiu que a moreia mordesse um dos tentáculos, que depois voltaria a crescer. Então o cefalópode nadou rapidamente para longe, envolvendo o inimigo em uma espessa nuvem de tinta. Tendo perdido sua presa, a moreia desnorteada foi para outro objeto que parecia apropriado: o mergulhador. Mas ele também preferiu deixar a cena da batalha. Polvo e baia desejada. Polvo versus tubarão. Em uma luta com um tubarão adulto, um polvo definitivamente perderá. Essa criatura marinha pode ser perigosa apenas para tubarões jovens e pequenas espécies. A presa do polvo pode pegar, por exemplo, um pequeno tubarão que vive no fundo. Como regra, o molusco o paralisa com veneno e depois o arrasta para a sua toca para comê-lo lentamente. No entanto, esses casos são muito raros, pois mesmo um pequeno tubarão pode dar uma vantagem graças aos seus dentes perfeitos. Para sua defesa, o molusco pode tentar usar a saliva com uma substância paralisante, mas mesmo isso nem sempre ajuda. A maioria dos tubarões lida com presas de corpo mole em pouco tempo. Em teoria, o inimigo mais sério de um tubarão pode ser o polvo gigante do Pacífico, o maior polvo do mundo. Seu peso médio é de 3 a 15 quilos, mas indivíduos com peso superior a 60 quilos e até 3 metros de comprimento já foram registrados. A extensão de seus tentáculos pode chegar a 7 metros. Eles também são altamente inteligentes. Essa espécie é encontrada nas águas do Pacífico, do Japão a Kamchatka e na costa da Califórnia. O polvo usará todos os meios disponíveis, desde se agarrar a truques e astúcia para lutar contra seu oponente. O polvo não tem dentes, mas tem um bico. E ele é córneo, fisgado e morde facilmente as espinhas dos peixes e as conchas dos caranguejos. Claro que não pode ser comparado com a boca de um tubarão, mas o polvo tem uma vantagem em sua astúcia.
Por exemplo, ele será capaz de rejeitar um tentáculo que o inimigo agarrou. O tentáculo rejeitado se contorcerá, o predador se contorcerá nele e, nesse momento, o polvo deixará com segurança o local da luta. Um mecanismo de defesa ainda mais famoso dos polvos é a tela de tinta. A propósito, nas últimas décadas os biólogos fizeram uma descoberta inesperada. Descobriram que a noção tradicional de cortina de fumaça dos cefalópodes deveria ser completamente reconsiderada. Observações mostraram que a tinta emitida pelos cefalópodes não se dissolve imediatamente, não antes de esbarrar em alguma coisa. Elas ficam penduradas na água como uma gota escura e compacta por até 10 minutos ou mais. Mas o mais impressionante é que o formato da gota lembra os contornos do animal que a emitiu. O predador agarra essa gota em vez de sua presa em fuga. Então a gota explode e envolve o inimigo em uma nuvem escura. Os polvos são criaturas inteligentes capazes de competir com golfinhos, corvos e chimpanzés em termos de inteligência. Falando em primatas, além de seu amor por cerejas, bananas e outras frutas, alguns deles, como babuínos, preferem uma dieta carnívora e são capazes de caçar alguns pássaros. Confrontos entre babuínos e flamingos, ataques a leopardos, leões e crocodilos estão mais adiante nesse episódio. Babuínos são caçadores. Os primeiros da lista são os babuínos amarelos. Seu habitat são as estepes e áreas montanhosas da África Central e Oriental. Muitas outras espécies de animais vivem em tal área, por isso tem muitos inimigos naturais. Mas como os babuínos amarelos vivem em tropas, eles defendem e caçam juntos. Eles são onívoros e podem comer alimentos vegetais e animais. O local de ação é o grande vale do Rift, Lago Bogoria. Babuínos e flamingos são vizinhos ali. Eles coexistem em harmonia, mas às vezes os babuínos podem atacar. Em um verão, cerca de 4 milhões de flamingos chegaram ao lago e preenchiam tudo ao seu redor. Alguns dos babuínos nunca viram tantos pássaros e não sabiam como se comportar com eles. É muito incomum para eles. Alguns macacos jovens decidiram que, ao invés de frutas e presas fáceis, era melhor provar carne nova. Isso acontece raramente. Então o cinegrafista teve a sorte de capturar esse evento na câmera. Talvez a natureza esteja balanceando o delicado equilíbrio dessa maneira. Babuínos versus leopardo. Um turista conseguiu capturar um evento incrível. Na margem de um lago, um leopardo é cercado por uma grande multidão de babuínos. Obviamente, a força das partes aqui não é igual. Os leopardos geralmente são caçadores solitários, enquanto os babuínos são capazes de se unir. Podemos supor que o leopardo entrou no poço extremamente azarado e foi pego por uma tropa de macacos agressivos. Afinal, quando se trata de defender seu território, os babuínos se tornam muito ferozes e podem até matar um leopardo devido à sua superioridade numérica. Mesmo um felino tão grande e formidável não tem escolha a não ser recuar rapidamente para não ter problemas. O leopardo escapa rapidamente, ultrapassando os macacos e sobe em uma árvore, tentando se esconder na folhagem, mas os babuínos o seguem. Alguns voltam, mas a maioria parece determinada a continuar a perseguição. Vamos torcer para que o leopardo tenha escapado e que não seja tão imprudente a ponto de invadir seu território novamente. Babuínos versus crocodilo. A reserva Quando, em Botsuana. Os macacos correm e brincam na margem do reservatório, e um deles senta na água. Parece não haver nenhum sinal de problema. Esse babuíno estava prestes a sair da água. Mas acontece que havia um crocodilo ao lado dele o tempo todo. Ele quase consegue agarrar o babuíno e arrastá-lo para debaixo d'água, mas os congêneres do macaco estão sentados por perto e veem tudo. Eles imediatamente começam a gritar alto, chamando os outros por ajuda, e conseguem puxar o babuíno para a terra firme. Eles mordem e chutam o crocodilo até que ele volte apressadamente para a água. Isso que é cooperação. Babuíno versus leão. Um momento único foi capturado por um turista de safari no Serengeti Ocidental. Uma leoa e um babuíno estão no quadro. Isso já é incomum, pois tanto leões quanto babuínos costumam andar em grupos. O babuíno, que é 1,5 a 2 vezes menor que a leoa, a persegue como um gatinho, para a diversão do público. O predador corre dele em círculo, voltando-se. Finalmente ambos chegam a um impasse. Parece que a perseguição acabou e é hora de se separar. Mas a leoa ainda está parada, como se esperasse que algo acontecesse. O babuíno a observa em contemplação para persegui-la ou não, sem perceber o perigo que se aproxima. Mas de repente mais 3 leoas aparecem, e fica claro porque o predador está de pé há tanto tempo. Ela estava esperando que o reforço chegasse para que pudesse atacar sua presa como um grupo. Mas isso também é um comportamento estranho para as leoas, porque geralmente elas perseguem presas maiores. Mas nada disso importa, porque o babuíno não pôde escapar. É cercado em ambos os lados e se torna sua presa. Um babuíno atacando uma leoa parece loucura,
Mas não é o confronto mais estranho desse episódio. Um cavalo ataca um crocodilo, um pitbull ataca um bisão, um burro morde uma hiena e um gato afugenta um urso. Vamos dar uma olhada nos confrontos de animais mais estranhos e inesperados. Luta de cavalos e crocodilos. A última coisa que você acha que verá é um crocodilo lutando contra um cavalo. É impossível imaginar em que circunstâncias insanas isso poderia ter acontecido. Mas ainda assim, tal incidente foi capturado por uma câmera. O cavalo claramente pensou que não teria problemas para derrotar o crocodilo, tendo a vantagem em terra. Ele pensou. Ele lutou mordendo as patas. Aparentemente, o cavalo preto não gostou muito dos dentes afiados do formidável predador e conseguiu fugir para uma distância segura. E o vencedor rastejou de volta para onde estava originalmente. Cão pastor e enguia elétrica. Esse cão pastor alemão certamente aprendeu sua lição da maneira mais difícil. Teve que aprender a ficar longe das enguias elétricas por amarga experiência. Não está claro por que o cão chegou à enguia, mas a enguia usou seu método clássico de defesa contra o ataque de inimigos. Fez isso com tanto sucesso que o cão pastor, ganindo lamentavelmente, fugiu a alguns metros. Serpente e pitbull. As visitas de cobras são frequentes em casas de veraneio, e esse cão de guarda também conseguiu encontrar uma. Mas a agressão da cobra foi o maior erro da própria cobra, pois esse protetor de cauda nasceu literalmente para essas brigas. A cobra se contorce e silva enquanto se prepara para pular, mas o cão também tem seus truques. Ele se move habilmente para retaliar, até que consegue agarrar o convidado indesejado. Bisão e pitbull. O pitbull teve sucesso com a cobra e aparentemente decidiu tentar a sorte com o bisão. Claro, esses vídeos mostram cães diferentes, mas isso não muda o fato de que essa raça parece completamente destemida. Esse pitbull decidiu atacar o bisão e ficou até surpreso quando falhou. Ainda bem que teve o bom senso de pensar rápido e se virar antes que seu oponente ficasse com raiva. Jesus Christ, Richard! Gato e serpente. A cobra tentou se aproximar desse gatinho doméstico, mas parecia que ele havia passado a vida praticando seus golpes de marca registrada para uma luta. A cobra claramente não gostava de servir de saco de pancadas, então abandonou a ideia de incomodar o lutador peludo. O leopardo que atacou o javali. Esse leopardo estava tentando perseguir um dos javalis, mas a mãe do bebê faria qualquer coisa para proteger sua família. Não está claro como ele conseguiu jogar o leopardo, mas o grande felino, de qualquer forma, claramente não esperava tal rejeição e fugiu para longe dessa família. A ardilosa baleia assassina. Essa baleia assassina criou uma maneira verdadeiramente engenhosa de atrair suas presas. Cercada por pássaros, ela finge dividir sua comida com eles, mas quando a presa ingênua se aproxima, imediatamente se torna um lanchinho para a gigante esperta. Zebras e porcos que não se deram bem. Esses porcos estão definitivamente andando na companhia errada. As zebras não vão tolerar um porquinho pegando seus pés e mordendo. Então uma das zebras decidiu colocar o porco em seu lugar, afinal. Começou a chutar e levantar poeira. No entanto, a briga terminou empatada. Rato canguru. Todo mundo sabe que as cobras geralmente se alimentam de animais menores e muitas vezes são roedores. Em particular, ratos cangurus. E assim foi dessa vez. Se não fosse pela reação instantânea desse rato canguru, teria facilmente se tornado um lanche da meia-noite para a cobra, que estava à espreita na grama. Mas assim que ela correu para agarrar sua presa, o roedor pulou acima do solo a tempo. E fez isso repetidamente. Que reação incrível! O gato que não tem medo do urso. Você acha que um gato doméstico comum teria medo de um urso? Dessa vez não. O fofo caçador ruivinho elegantemente se esgueira até o urso, parando a poucos metros de distância, e depois corre rapidamente. Assustado, o urso sobe na árvore a uma velocidade vertiginosa. O gato não se atreve a perseguir sua presa e se aproxima do cinegrafista inconscientemente. O leopardo masoquista. A ação acontece em alguma estrada, e testemunhas podem ter uma visão incrível. O leopardo se aproxima de um porco-espinho fugindo com suas patinhas, e não fica atrás dele de forma alguma, tentando descobrir como se aproximar da presa. Com as patas feridas e sem autopiedade, o leopardo continua tentando pegar seu oponente. No final, o vencedor é o possuidor de uma armadura afiada nas suas costas. A hiena que atacou o burro.
A hiena atrevida tentou importunar o burro, mas o burro não demorou muito para colocar a hiena em seu lugar. Da próxima vez ela vai pensar 2 vezes antes de mexer com um burro. Cão e iguana. Esse cão é claramente melhor em latir do que em agir, pois covardemente cede imediatamente quando encontra uma enorme iguana. A iguana não teve muita paciência e decidiu mostrar ao cachorro para quem não era para latir. O cachorro imediatamente fugiu de tal oponente. A garça atrevida. Essa garça sem princípios andando pelos caminhos do zoológico de repente decide que é permitido qualquer coisa. Ao aproximar-se da jaula de uma águia faminta, ela tenta puxar a presa apanhada por ela através das grades. A reação da águia perturbada não demora a chegar. E ela agarra o pássaro insolente pela cabeça com tanta força que ela certamente se lembrará por muito tempo. O mangusto que atacou a cobra. Esse mangusto encantador não parece uma máquina de duelo formidável. Parece que esse animal aparentemente inofensivo definitivamente não era esperado para atacar a cobra negra. Em uma breve luta, eles caem várias vezes, agarrando-se um ao outro, e então o mangusto verifica sua vitória com uma mordida final. Canguru e cachorro. Esse cão curioso só queria brincar com um canguru na água, mas quase se afogou durante a brincadeira. O canguru aproveitou sua estatura alta, ficando de pé nas patas traseiras, enquanto o cachorro tentava pegá-lo. O astuto canguru decidiu não se envolver em uma luta direta e justa com o cão, e tentou mantê-lo debaixo d'água. Os gritos podem ser ouvidos ao fundo, provavelmente são do dono do cachorro. É uma pena que não haja continuação do vídeo, e ainda não se sabe como esse duelo terminou. Eu espero que o cachorro tenha admitido a derrota e recuado. O cavalo cruel. No lugar errado, na hora errada. É como podemos caracterizar o caso a seguir. Esse filhote indefeso foi agarrado por um cavalo implacável e engolido por ele em 1 segundo. A mãe do filhote ficou furiosa, porque seu bebê havia se tornado um lanche para o animal. O leopardo caçando o macaco. Esse leopardo faminto dá uma cambalhota para pegar o macaco ágil, que por sua vez luta por sua preciosa vida. Testemunhas que assistem à luta podem ver as fantásticas cambalhotas no ar realizadas pelo grande felino disposto a fazer qualquer coisa para o almoço. A raposa e a águia da cabeça branca que não compartilharam a presa. Obviamente, essa raposa não estava com vontade de dividir sua presa com ninguém. Mas essa águia gigante pensava o contrário. A raposa foi forçada a fugir, mas o pássaro tinha uma clara vantagem no campo. Então a águia americana conquistou uma vitória fácil nessa luta instantânea. O cão que atacou os leões. Esse cão aparentemente queria provar que os cães são mais frios e mais fortes que os gatos. A escolha do gato pelo cachorro, porém, não me pareceu muito certa. Os leões, é claro, ficaram chocados com tal descaramento, mas rapidamente perceberam que o cachorro era completamente inofensivo para eles. Aliás, isso confirma o fato interessante de que os cães não estão cientes de seu tamanho. É por causa desse recurso que os pequenos cachorrinhos não têm vergonha de latir para cães de guardas enormes. Ou, como nesse caso, o cão não tinha medo de 2 leões enormes. O leão que não escapou do búfalo. Esse leão faminto decidiu comer um búfalo e, desavisado, começou uma série de cambalhotas em torno de sua presa. No entanto, alguns momentos depois, sua principal tarefa era salvar sua vida, pois alguns congêneres chegaram para ajudar o búfalo. Um dos defensores joga o leão no ar várias vezes. Parece que esse café da manhã será lembrado pelo predador descuidado por muito tempo. A luta com o búfalo causou algum prejuízo à leoa. O vídeo mostra como ela manca após uma caçada sem sucesso. Mas os leões são animais sociais e, graças ao bando, a leoa tem chance de sobreviver após o ferimento. Mas não são apenas os leões que se reúnem em grupos. Seus oponentes constantes, as hienas, também vivem em famílias. Então, qual criatura é o verdadeiro rei e ameaça do continente africano? A pergunta: quem é o rei da selva? Muitas pessoas vão responder sem hesitação que é o leão. Mas é realmente assim? Talvez o verdadeiro rei seja uma hiena, ou melhor, a rainha. Vamos dar uma olhada nessa ameaça da África em ação. Agora você vê uma hiena e uma leoa caçando o mesmo búfalo, competindo entre si. Visto por fora, pode parecer que a leoa é muito mais forte que a hiena e pode lidar facilmente com ela, e portanto não tem nada a temer, exceto o próprio búfalo. O grande felino é o primeiro a fazer um movimento, atacando o búfalo. Ele facilmente o derruba e começa a roer o búfalo, apertando os olhos para a hiena. Você notou isso?
A leoa não pode comer tranquilamente enquanto a hiena está por perto, como se a hiena pudesse atacar a qualquer momento, embora seja muito menor e mais fraca. E a hiena não vai a lugar nenhum e não acha que a luta está perdida. A leoa fica confusa com isso e não prossegue com sua refeição. Até que então ela simplesmente se afasta. Mas a hiena também não se aproxima do corpo por medo de provocar a leoa. Mas por que o grande felino recua? Porque onde há uma hiena, há outras, e é sempre assim. A leoa sabe bem disso e entende que não pode lidar com ela sozinha. Então ela se retira, e quando a leoa sai, a hiena silenciosamente leva toda a carne. Mas o que acontece quando não apenas uma hiena vem, mas todo um clã? Nessa filmagem você pode ver a luta entre as hienas e a leoa. Elas tentam cercá-la para não deixá-la escapar, mas tentam não se afastar para que possam comê-la, se necessário. São tantas delas que a leoa não tem chance, e ela sabe muito bem disso, então ela corre para salvar sua vida. Ela corre para a água e comete o erro de parar. Nesse momento, as primeiras hienas a empurram e vêm atrás. E as outras, sem perder mais tempo, imediatamente atacam a pobre gatinha, como um enxame. Ela tenta escapar novamente e depois para de novo. Você pode ver que a leoa quase não tem mais forças, mas ainda assim luta até o fim. As hienas a cercam novamente enquanto ela está na água. O que acontece a seguir, eu acho, é claro para todos. Quando eu soube disso pela primeira vez, fiquei chocado, para dizer o mínimo. Poucas pessoas sabiam disso, mas as hienas são um daqueles animais que praticam o sibilicídio, duelando até o último suspiro com seus irmãos e irmãs. Nessa filmagem, as hienas ainda são pequenas e uma delas está tentando atacar a outra. Isso é praticado em todos os clãs. Ao nascer, as hienas têm um forte desejo de lutar, que desaparece com o tempo, dando lugar à paciência com seus congêneres e ao trabalho em equipe. Mas agora é outro caso. Um dos filhotes está arranhando o pescoço de seu próprio irmão. O resultado de tais lutas é o fim da vida de um dos filhotes. Mais frequentemente é o estabelecimento de relações hierárquicas e a demonstração de força para mostrar qual criatura é mais importante. Principalmente, tal demonstração é usada no compartilhamento de alimentos. Aquele que derrota o mais forte por direito leva para si um pedaço maior que os outros. Os pesquisadores estudaram dados sobre as populações de hienas malhadas no Quênia ao longo de 3 décadas para estudar a mortalidade de filhotes com menos de 1 ano. Dos 99 casos registrados, 21 podem ser atribuídos a casos familiares. As observações fizeram os cientistas se perguntarem por que as hienas têm uma taxa de mortalidade tão alta de membros de seu clã. Parece contraintuitivo porque eles são animais sociais. Embora as hienas passem a maior parte do tempo sozinhas, viver em um clã permite que elas defendam seu território contra rivais e enfrentem leões. As fêmeas atacarão outros filhotes da mesma forma que atacam presas menores. E nesse caso, mesmo o parentesco próximo não salva. Os cientistas observam como a fêmea mirava nos 2 filhotes de sua irmã, atraindo-os para fora da toca. A razão para esse comportamento é a posição social das hienas no clã. Em suas comunidades, os machos podem ir e vir, enquanto as fêmeas são membros permanentes. Ações agressivas determinam quais hienas são consideradas responsáveis. Filhotes fêmeas que atingem a idade adulta têm uma linha materna, e isso eleva seu status. Em quase todos os casos, as fêmeas que apresentavam agressividade tinham um status superior ao da mãe da vítima. Isso sugere que algumas mulheres podem usar esse tipo de represália para cortar a linhagem de seus rivais. As hienas são criaturas muito fortes que muitos animais na África temem, mas existem criaturas ainda mais ágeis, astutas e implacáveis nesse continente que são temidas pelas próprias hienas. Fique ligado para saber mais sobre esses animais e vê-los em ação. Cão selvagem africano. Sim, eles são a ameaça das hienas e outros animais da África. Mas como é que esses animais, com seu peso leve, tamanho pequeno e, convenhamos, pouca força, são tão perigosos? É por causa de suas táticas e estilo de vida. Os cães selvagens africanos vivem em grandes famílias de 12 a 100 indivíduos, ocupando áreas de 1.000 a 2.000 quilômetros quadrados. Cada família é liderada por uma fêmea alfa e um macho alfa. Todos os machos na matilha são subordinados ao macho alfa e todas as fêmeas são subordinadas à fêmea alfa. Apenas o par alfa marca o território da matilha. Durante a época de reprodução, outros membros da matilha também o fazem. Existem laços de parentesco estreitos entre todos os membros da matilha. Todos os animais se tratam com tolerância e sem agressividade. Em uma matilha de cães selvagens africanos, nunca há brigas por liderança, comida ou qualquer outro motivo. A ajuda mútua, compreensão e apoio prevalecem em tais grupos. Os membros mais fortes da matilha sempre cuidam dos bebês, membros velhos e doentes da família. Quando os cães não estão ocupados caçando, eles sempre passam tempo juntos, brincando ou relaxando.
Os cães selvagens africanos são caçadores incansáveis da vastidão africana. Eles vivem pelas leis da matilha, mas da matilha sempre há amor, apoio e compreensão. Eles são caçadores ágeis, e cada caçada é bem sucedida em 80% das vezes. Os cães selvagens africanos caçam no início da manhã e às vezes no final da noite, quando o calor está baixo. Os animais anunciam o início da caçada com um grito de guerra de "Uhul!", que os cães trocam entre si. Como regra, todo o bando vai caçar, exceto os filhotes e a cadela que cuida deles. E essa é a sua força. Em uma situação de 1 contra 1, eles perderão para muitos predadores, mas devido ao seu número, podem derrotar um leão e um búfalo. É por isso que o rei da selva vai pensar 2 vezes antes de se aproximar desses cães. Para iniciar a caçada, geralmente um dos membros da matilha se aproxima de cada um de seus congêneres e com um empurrãozinho do nariz tenta levantá-los de seus lugares. Se ninguém no bando se levantar, o iniciador retorna ao seu lugar e espera obedientemente até que o resto do grupo esteja com fome. Os cães selvagens africanos não caçam sozinhos. Cães versus hienas. Uma briga entre hienas e cães selvagens africanos chama a atenção. Um pequeno grupo de cães passeia por seus territórios, inspecionando em busca de intrusos. Eles não são todos os cães, mas apenas guardas de fronteira. Um deles vê um convidado indesejado e faz o contato visual com ele. Na savana selvagem, isso equivale a um desafio direto. Vá em frente e ataque, se você for forte o suficiente. E a hiena não gosta da atitude. Juntamente com sua companheira, ela se aproxima dos cães para chegar ao fundo de tal descaramento. Mas como se vê, há mais cachorros, então a hiena não atacará um oponente mais fraco, percebendo que enquanto ela rolar este no chão, os outros atacarão por cima, e mesmo seu parceiro não vai ajudar em nada. Os cães, por sua vez, testam as defesas da hiena para conhecer suas fraquezas. Graças à interação bem azeitada, enquanto um cachorro se distrai, o outro contorna a lateral, verificando a possibilidade de um ataque. Os outros, embora de lado, aguardam com cuidado o sinal de ataque. Quando a defesa é sondada, tudo o que resta é esperar o primeiro erro do oponente. Uma das hienas não aguenta mais e decide fugir, mas os cães decidiram não deixá-la ir embora. Essa hiena parece ter entrado acidentalmente no território dos cães selvagens africanos. Bem, esses animais são considerados os predadores mais perigosos por um motivo. Então eles podem lidar facilmente com uma hiena. Eles a cercam, mordem, se afastam e assim por diante até que a hiena esteja exausta. Por causa dos ataques dos cães, a hiena tem que se contorcer como um redemoinho, mas isso não a salva. No fim, a hiena está exausta e nem sempre reage às mordidas. Uma testemunha conseguiu capturar os cães selvagens africanos caçando uma hiena. Eles parecem ter descido para pegar a presa da hiena à força e afugentá-la ao mesmo tempo. Enquanto um grupo de cães mantém a hiena cercada, o outro grupo divide a presa. Quando eles decidem que a hiena não é mais uma ameaça para eles, o primeiro grupo se junta a eles, para não perder o banquete. A hiena é persistente e tenta pegar sua comida mais uma vez, mas os cães não são tolos e reagem imediatamente, deixando claro que não terá sucesso dessa vez. Quando os companheiros da hiena se aproximam, os cães decidem não arriscar mais uma vez, mas esperar reforços e irem pegar a comida. Parece que as hienas venceram dessa vez, mas na minha opinião isso é apenas porque não havia muitos cães e o resto da matilha estava em outro lugar. Cães versus leões. Está tudo claro acerca das hienas. Elas podem ser derrotadas individualmente, mas e um leão, o rei da selva? Será que ele não consegue nem ao mesmo lutar contra esses cães? Em teoria, nesse caso, tudo ainda é mais fácil do que com as hienas. Com eles, os cães se dividiriam em um grande grupo, impedindo que um bando de hienas escapasse, e um pequeno grupo lutando contra uma das hienas. Aqui eles não precisam se dividir, eles podem atacar um leão indefeso contra um grupo tão grande. Ou podem atacar uma leoa, como nesse vídeo. Mas como acontece com as hienas, os cães selvagens africanos geralmente sondam as defesas dos leões primeiro, não deixando que eles se afastem e tentam cercá-lo. Nessa filmagem, os animais selvagens usam a mesma técnica. Eles perseguem a leoa e tentam cercá-la. Quando os cães conseguem, eles mordem alternadamente a leoa e imediatamente se afastam. Um dos cães teve azar e o predador conseguiu matá-lo rapidamente. Mas a matilha de cães selvagens nunca o perdoará. E agora a leoa não pode fugir deles. Eles estão usando o antigo esquema para desgastar seu oponente, esperando que ele finalmente enfraqueça. Acho que o resultado é claro. Bem, por hoje é só. Qual confronto nesse episódio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.